Amém, gente. Há muitas coisas pelas quais a gente passa na vida que, na verdade, são verdadeiros ladrões de vida. São coisas que podem drenar a vida em nós, que podem minar, que podem enfraquecer terrivelmente a nossa caminhada ou pode nos lançar num sentimento de tristeza profundo, de depressão. Por exemplo, quando a gente constata certos fracassos que fazem parte da vida. Às vezes a gente pensa assim, pô, Jonathan, você está falando de fracasso, mas tem gente que não enfrenta fracasso, não é? E a verdade é que se você pegar aí o atleta mais bem-sucedido hoje, sei lá, Lionel Messi, se você pegar a trajetória dele, você vai ver que ele com certeza enfrentou muitos fracassos na vida. Então a gente constata nossas fraquezas, né? A gente vê ao redor o império da maldade, da inescrupulosidade, do mal, do erro. A gente vê, violência urbana, a gente vê políticos sem vergonha, a gente vê coisas que causam em nós uma certa angústia, uma certa tristeza. A gente que vive há mais tempo, né, a gente sabe que muita coisa que para alguns são coisas novas, ideologias e pensamentos e erros grosseiros que têm lançado o Brasil na miséria, né, e num processo de naufrágio existencial em certas coisas, não são coisas novas, não é? O que a gente está vendo são coisas antigas. E o que nos dá algum alento é a gente ver aí, esse mês, o 5º governador ou ex-governador do Rio sendo preso. Então, isso dá algum alento, ou seja, a justiça está começando a mostrar a sua cara. A percepção de que o amor tem se esfriado de quase todos, casos e mais casos de absurdos, notícias que só jogam a gente para baixo, só vão, na verdade, minando nossas forças, não é? Coisas, às vezes, que não estão muito longe de nós, não estão só nos jornais e nos noticiários, não. Estão perto da gente também, a gente fica ouvindo falar de certas coisas. E aí, gente, diante de tudo isso, Jesus vira para a gente e diz assim, olha, no mundo vocês terão aflições. Jesus não fala assim, olha, vivam comigo porque aí vocês não vão passar por aflições. Vocês vão ficar imunes a todo tipo de tristeza, angústia, depressão e aflição que o mundo traz. Fala, não, no mundo vocês vão ter aflições. A aflição faz parte do mundo. Tem gente que casa e diz assim, eu não devia ter casado, porque, agora que eu casei, olha a minha vida, é só compromisso, é só responsabilidade, é só dever, é só luta, é só dificuldade. Mentira, tudo isso faz parte da vida adulta no mundo, seja você casado ou não. A diferença é que você não é mais adolescente. Agora você tem que encarar a vida real, a dureza da existência, não é, de colher do seu suor ali, o seu trabalho com suor, e faz parte, certas angústias vão fazer parte disso. E o grande diferencial que eu e você temos é que Jesus não falou só que a gente ia passar por isso, não. Ele diz assim, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Então isso aí é um grande conforto que ele traz para a gente, ou seja, o sofrimento é inevitável, mas tenham bom ânimo, eu vou ensinar vocês a lidarem com esse sofrimento. Há alguns inimigos à volta, esses inimigos vão atentar contra vocês, vão minar as forças de vocês, vão deixar vocês às vezes abatidos, mas tenham bom ânimo, eu venci todos eles, amém? É isso que Jesus fala, essa é a mensagem positiva do Evangelho. E aí esse texto aqui que eu peguei para a gente ler e meditar, é um texto em que Pedro está falando para a igreja primitiva. Era uma igreja debaixo de perseguição, era uma igreja extremamente sofrida, e ele vendo toda aquela luta porque a igreja vinha passando, ele então escreve para a igreja, para alertar a igreja, gente, nesse mundo que vocês estão aí, vocês têm alguns inimigos que vocês precisam conhecer, porque se vocês não estiverem atentos e alertas para esses inimigos, vocês vão ser vencidos por eles, a coisa vai ficar feia. Então, a parte de todas essas coisas periféricas que eu falei, o que Pedro vai falar aqui vai mais a fundo, entendeu? O que a Bíblia faz é isso, ela não ensina a gente a ler superficialmente
a história e a vida, ela leva a gente a fundo. Quais são as raízes do problema? E é isso que Pedro vai falar aqui. 1 Pedro 5, verso 5, ele diz assim: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua eterna glória em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém? Amém. Então, acho que a gente já pode ir embora, né? Depois de eu introduzir o que eu introduzi, depois de a gente ler esse texto, gente, olha o que o apóstolo Pedro então faz. Ele está aqui falando para uma igreja sofrida e perseguida e dizendo assim: olha, tem alguns inimigos que vocês precisam conhecer e vocês vão precisar enfrentar. Então, basicamente, eu resumiria aqui os 3 tópicos do que ele fala em 3 grandes inimigos: o inimigo do orgulho, o inimigo da ansiedade e o inimigo Satanás. E a gente vai rapidamente passar por eles aqui. Primeiro deles, então, que a gente precisa vencer é o nosso próprio orgulho. Que inimigo terrível. Veja que ele elabora até melhor esse daqui. Ele começa falando assim: olha, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam humildes uns para com os outros. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Perceberam que ele coloca aqui a questão da humildade em 3 níveis. O primeiro nível que ele trata, a questão da soberba, é da sujeição aos mais velhos. E aí ele fala assim, então, sujeitem-se aos mais velhos. A gente vive um problema aqui intergeneracional, né, um abismo de gerações, que não é simplesmente o fato de que os mais novos, historicamente, tendem a questionar demais os mais velhos. É que a nossa cultura tem produzido homens e mulheres que não assumem a vida adulta. Então, mas apesar e a despeito disso, sempre existem referências. A questão é, que referências de pessoas mais velhas você tem elegido? As referências boas existem, mas dificilmente elas vão estar na mídia, dificilmente elas vão ser famosas, dificilmente. São pessoas anônimas, pessoas que são exemplo de vida para você se espelhar, mas pessoas que, por elas não comungarem com os valores da nossa cultura, elas também não viram celebridade, elas não ganham notoriedade, mas são sábios e sábias, sábios homens de Deus, sábias mulheres de Deus, que você olha para aquela mulher comum, para aquele homem comum e fala assim, poxa, é um verdadeiro cristão, é uma verdadeira cristã, eu quero aprender com ele, eu quero ser discipulado, eu quero andar com gente mais velha, eu quero aprender, porque isso vai ser bom tanto para o meu aprendizado, como também para a minha humildade, para eu saber que eu preciso aprender muita coisa. O apóstolo Paulo, falando do assunto da soberba e do orgulho, olha o que ele diz. Ele diz, na verdade, que quando a gente é fraco, é que a gente é forte. Você conhece esse texto lá de 2 Coríntios 12, verso 7, ele diz assim, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo está falando assim, olha, a grandeza das coisas que Deus me revelou, elas são tão maravilhosas, que elas tendiam a me envaidecer.
meu coração enganoso. Não tem nada de errado com elas, tem de errado comigo. Quando eu começo a ser usado por Deus, eu me envaideço. E aí ele fala, até vigiando em relação a isso, o próprio Deus me colocou um espinho na carne. Ele não diz o que é. Mas o fato é que Deus, às vezes, permite que a gente enfrente algumas lutas e sofrimentos para impedir que a gente se ensoberbeça. E a humildade, então, se torna um valor central. E ele fala, olha, na verdade, muitas vezes, quando a gente é fraco, é que a gente é forte. Quando a gente é anônimo, não é? Quando a gente é preterido, quando a gente, enfim, é colocado numa posição de lado, secundária, aquilo, aos olhos dos homens, você saiu no prejuízo. Mas aos olhos de Deus, isso pode ser uma grande bênção. Ele pode estar guardando o teu coração e te preparando para o modo como Ele quer te usar. Então, o segundo nível que ele coloca é a sujeição mútua. Ele diz assim, sejam todos humildes uns para com os outros. Tirando agora a questão dos mais velhos, da questão da idade e tal. Ele fala assim, olha, a verdadeira comunhão que Deus espera de nós é uma comunhão em que qualquer cristão tem acesso ao outro cristão, independente de diferença de idade, seja lá do que for. A gente tem liberdade, como irmãos em Cristo, de advertir uns aos outros, de chamar a atenção uns dos outros. A gente aqui, por exemplo, exerce uma liderança na igreja. Mas eu, embora exerça uma liderança na igreja, qualquer novo convertido, se ele chegar para mim e me advertir de forma consistente em relação a qualquer atitude minha, e eu, ouvindo ele, perceber que o que ele está colocando para mim é coerente com a palavra de Deus, se eu sou um verdadeiro cristão, eu na mesma hora vou agradecer a ele. Por quê? Porque esse é um princípio bíblico. Paulo fala lá em Efésios 5, 21, quando ele está tratando da submissão entre esposa e marido, das questões das relações familiares, ele, antes de falar sobre isso, ele estabelece o seguinte princípio: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. O chamado para a gente viver em comunhão é um chamado em que a humildade que o Espírito Santo implanta em nós nos capacita a ouvir o que nós jamais, de forma orgulhosa e arrogante, estaremos dispostos a ouvir. A gente se torna aberto a isso. E aí sabe o que acontece, gente? Tem gente que não só não aceita a advertência do semelhante, do igual, de quem está perto, do pai, da mãe, mas quando a gente prega e expõe a palavra de Deus aqui do púlpito, a pessoa fica transtornada, como se aquilo fosse uma opinião do pastor fulano ou da liderança da Oceânica, quando na verdade aquilo nada mais é do que a palavra de Deus. Quando a gente perde a humildade para se sujeitar à cobrança bíblica do outro, a gente está perdendo a humildade de se sujeitar ao próprio Deus, essa que é a verdade. Como o autor de Hebreus fala, né? Sejam obedientes aos vossos líderes, porque eles zelam pelas vossas almas como quem deve prestar contas. Quando alguém está cobrando de você uma atitude coerente com o Evangelho, ele não está sendo moralista e mau, ele está sendo zeloso e bom, está sendo um instrumento de Deus na sua vida. E aí, irmãos, aí a gente vai ver quem é joio e quem é trigo. Quem se converteu de verdade vai ouvir, acolher, falar obrigado, Senhor, porque o Senhor colocou esse irmão aqui do meu lado, para olhar no meu olho e dizer o que eu precisava ouvir. Quem é que vai reagir assim? Quem tem o Espírito Santo. E quem não tem o Espírito Santo? Pô, aqueles pastores lá ficam falando, aqueles caras lá da igreja ficam me cobrando, não posso nem ter liberdade de mandar no meu próprio nariz. Não entendeu nada do Evangelho, não entendeu nada da Bíblia, não entendeu nada do que Jesus e os apóstolos viveram e ensinaram. Então não entendeu esse segundo nível de humildade, da sujeição mútua. E por fim, ele fala que a humildade, esse inimigo do orgulho no nosso coração, sempre vai, na verdade, no final das contas, apontar para a nossa relação com Deus. Ele fala assim: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Gente, não adianta começar a falar de luta espiritual, de Satanás, que Satanás está armando ciladas, se você primeiro não está olhando para o seu próprio orgulho.
se você não está conseguindo lidar com o seu próprio orgulho, conhecer o seu próprio orgulho, seu próprio ego, Satanás vai fazer você de gato e sapato, e você não vai ter discernimento e nem postura com intrepidez para se posicionar diante dele. Então, a primeira coisa que ele trata aqui é o ego, é o orgulho, é a soberba. Olha, vamos ouvir os mais velhos, vamos ouvir o próximo, e vamos ouvir a Deus, vamos nos sujeitar. Baixa a bola. Você não é senhor da verdade, embora você tenha um perfil no Facebook, né? Que na verdade só quem tem menos de 30, né? Eu descobri isso esses dias. Quem tem mais de 30 já não usa, menos de 30 não usa mais Facebook, só mais de 30, né? Filipinho usa ainda, hein? Tem 32 já, estou sabendo. Brincadeira, se você tem 20 e está usando, pode continuar usando o Facebook, tá, gente? Para a gente é até bom. Fica mais fácil avisar as coisas. Teve gente agora no fim de semana de treinamento da classe que eu dei, que falou, poxa, mas não disseram que ia ser na sede antiga? Eu falei, pô, a gente colocou em todas as redes sociais, mas não estou em nenhuma delas. Poxa, então lamento. Então, facilita a comunicação quando a pessoa acompanha pelo menos uma, né? Então, Deus não precisa da nossa humilhação. O que é ser adorador? É ser alguém que se humilha. Para que se humilha? Tem alguém aí sendo beneficiado pela nossa humilhação? Sabe quem é beneficiado pela sua e pela minha humilhação? Somos nós mesmos. Quando a gente bota a cara no pó, se humilha, baixa a bola, ninguém mais ganha com isso, só nós mesmos. Deus não se torna mais forte, mais poderoso por causa disso, mas o meu coração se torna mais ensinável, mais quebrantado, mais humilde, mais tratável, mais passível de mudanças de transformação. Mas quando eu sou orgulhoso e crio uma casca, aí nada muda, continuo, os anos vão se passando e nada muda, essa que é a verdade. Então a arrogância humana é sempre um atentado contra Deus, por isso tem um poder de minar as nossas forças, é um grande inimigo, representa um constante perigo. Acorda para isso, acorda para o perigo que a sua própria arrogância e prepotência tem na sua vida. Como é que eu sei que você tem? Porque eu também tenho, está dentro de nós isso, é uma natureza adâmica que a gente herdou de pecadores, e a própria Bíblia diz assim, olha, Deus resiste aos orgulhosos, Deus não está nem aí, Deus tem muita dificuldade em se relacionar com pessoas orgulhosas, mas aos humildes Ele concede a sua graça, amém? Está todo mundo querendo que Deus conceda graça para ele, mas ninguém quer ser humilde, né? Então a gente tem que colocar isso diante de Deus. Será que grande parte dos seus sofrimentos hoje não tem a ver com a sua luta contra Deus, com a sua luta contra a palavra de Deus, com a sua luta contra o senhorio de Deus? Então dizer que Jesus é meu Senhor é fácil, mas dizer que Jesus é teu Senhor, você tem que viver como servo dele, e servo não manda não, e servo não dita as regras não, é o Senhor que dita, é o Senhor que diz como as coisas vão ser. Então antes de falar, ó Senhor, meu Senhor, tem que parar para pensar, será que você está disposto a viver com essa humildade? Segundo grande inimigo e grande perigo que está à nossa volta, e a gente precisa, ou melhor, está dentro de nós, a gente precisa lidar, segundo Pedro aqui, vencer a nossa própria ansiedade. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Grande vilão do nosso coração é a nossa ansiedade. Aqui um outro desdobramento. Na verdade, o que é a ansiedade? Essa preocupação com o amanhã, essa sede de controle, essa obsessão pelo controle da minha vida, do que eu tenho, do que eu vou ser, do que eu vou ter, e nunca é o suficiente, está sempre pensando no amanhã, no que eu preciso ter. Isso nada mais é do que incapacidade de confiar em Deus. A nossa incapacidade de descansar em Deus, de saber que Ele está no controle. E sabe o que tem acontecido com o nosso país por causa disso? Desse pecado, da desconfiança de Deus, da incapacidade de confiar e descansar nele? Quase 20 milhões de brasileiros sofrem de transtornos de ansiedade. Quase 20 milhões de brasileiros sofrem de transtorno de ansiedade.
Isso a gente está falando aqui de ansiedade patológica, a gente não está falando de pessoas ansiosas que sofrem com ansiedade, não, que sofrem transtornos diagnosticados e que entraram por isso para a estatística. Podem ter pessoas que sofrem e não entraram para a estatística e não foram diagnosticadas. Quase 12 milhões de brasileiros sofrem de depressão, que está intimamente relacionada com a ansiedade, com essa descoberta que eu não tenho esse controle todo sobre a minha vida, que o amanhã não está nas minhas mãos, de que eu não controlo tudo à minha volta, e na luta por tentar controlar, as forças se esgotam, e a gente perde as esperanças. Agora, o Evangelho ensina a gente a descobrir a maravilha que é a gente poder confiar em Deus, é a gente descansar nele, é a gente, ao invés de ter essa atitude desconfiada dele, a gente depositar nele a nossa confiança. Vejam como é que Jesus faz uma relação aqui da questão do dinheiro, do amor ao dinheiro, com a ansiedade. E ele fala que essas coisas são inimigas de Deus. Ele fala assim em Mateus 6, no Sermão do Monte, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então ele estabelece aqui dois senhores, Deus e o dinheiro. Tem que escolher a quem você vai servir, em quem você vai confiar. E ele continua explicando: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. O que Jesus está falando não é que você não deve trabalhar para o seu próprio sustento, para o seu próprio alimento, para comprar roupa, nada disso não, você pode fazer essas coisas. Você só não pode ter uma relação obcecada, adoecida com essas preocupações, a ponto de entrar numa depressão, porque eu não consigo comprar roupa daquela marca, porque, enfim, eu não sei se amanhã eu vou ter, e sempre preocupado com amanhã, e adoecendo porque a coisa não está no meu controle. E ele fala: aprendam a descansar no Senhor, porque senão vocês estão caindo em idolatria. Para vocês ter dinheiro é o que dá segurança, que fé é essa? Para que Deus? Você já elegeu um Deus, o dinheiro se tornou o seu Deus. Aquilo em que você coloca toda a sua confiança e a tua segurança, isso é o teu Deus. Por isso Jesus está falando, não se deixem vencer pela ansiedade. Eu me lembro quando eu estava com 18, 19 anos, tentando vestibular, de novo e tal, eu ficava assim pensando, caramba, já estou com 18 anos, ainda não estou na faculdade, já estou com 20 anos, ainda não estou isso, ainda não estou aquilo, assim, preocupado como se a minha vida já estivesse acabando. Eu tinha uma ansiedade totalmente descontrolada quando eu tinha essa idade. E alguns aqui talvez estejam enfrentando essa fase na vida, não é? De tantas incertezas. Vou conseguir casar com uma pessoa legal, vou conseguir um bom emprego, vou conseguir me destacar na carreira. Gente, se você se preocupar com isso, orar por isso e buscar isso, não tem problema nenhum. O problema é quando isso gera um mal-estar, que drena suas forças, que te afasta de Deus, que te faz viver uma vida infeliz, depressiva, e começa a gerar certos transtornos emocionais em você. E aí Jesus está falando, não façam isso, não caiam nessa idolatria, confiem no Senhor, façam a sua parte, porque Deus o tempo todo está fazendo a dele. Não importa o que você está vivendo hoje, Deus está olhando para você, está preocupado com você e com a sua causa, e Ele, no tempo certo, Ele vai agir. Muitos, tomados de ansiedade, se endividaram. Outros destruíram relacionamentos, outros perderam ministérios e outros se desviaram do caminho, de tal forma que foram tomados por ansiedade. E aí Pedro diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Amém? Vamos tomar cuidado com essa armadilha e esse inimigo aí. E terceiro grande perigo, inimigo, é o próprio Satanás. E Pedro continua falando aí. Então ele fala sobre o orgulho que tem que ser vencido, a ansiedade e Satanás. Para Pedro aqui são as coisas mais perigosas e destrutivas na vida de um cristão, que é uma realidade presente, atuante, é uma força constante
Satanás tem estratégias, arma armadilhas, usa seus servos, e não se iludam, a Bíblia diz que quem comigo não ajunta, espalha, foi isso que Jesus falou, não é? Então assim, só existe luz e trevas, ou a pessoa está na luz ou está nas trevas, ou está servindo a Deus ou a Satanás, não existe essa situação neutra. Não, meu amigo não é crente não, mas ele também não é servo de Satanás, é servo de Satanás, é isso que ele fala. E Paulo ainda chega a dizer que todos nós que hoje somos convertidos, um dia também servimos ao príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência, aqueles que vivem em deliberada desobediência a Deus. Então, o que a Bíblia sacode a gente para dizer é: o diabo está agindo e planeja destruir as suas vidas. O diabo veio para matar, roubar e destruir. O diabo só é pai de uma coisa, da mentira. E ele vai usar de todos os artifícios mentirosos para demover vocês da verdade. E aí Pedro chega assim no verso 8 e diz assim: estejam alertas e vigiem, assumam uma posição de vigilância. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Como é que a gente lida com a realidade de Satanás? É até um desafio. No próximo módulo a gente deve oferecer vida plena. Quem não fez vida plena ainda, a primeira aula do vida plena é a questão da batalha espiritual e o ensino bíblico da ação de Satanás no mundo. Você pode se aprofundar um pouco mais nisso, se você ainda não fez o módulo. Então esse imperativo, vigiem, aparece 11 vezes no Novo Testamento. Há um alerta constante da parte de Jesus e dos apóstolos para que nós, a igreja, estejamos numa postura de vigilância, de atenção. Essa palavra vigia, a mesma palavra para atalaia. Sabe o que era atalaia? Aquelas cidades fortificadas antigas, tinha uma torre do vigia, e o atalaia era o cara que ficava ali, o atalaia era o vigia que ficava observando para ver se o inimigo ia se aproximar de longe, para que ele, se chegasse o inimigo lá de longe, ele já avisava o povo todo. Esse é o atalaia. E tem gente que não está assumindo esse papel. O inimigo está se aproximando cada vez mais. O inimigo está arregaçando com as portas, arrombando. O inimigo está entrando, está destruindo, está devastando. E você não está numa postura de vigilância contra Satanás. Você, pelo contrário, está dormindo enquanto o inimigo está fazendo a festa. E eles falam: vigiem, fiquem alertas. Vigiar tem a ver com você orar mais, com você levar a sério o seu devocional, tem a ver com você não faltar célula, não faltar o gol, não faltar os cultos, os encontros de adoração pública. Vigiar é você estar o tempo todo: cara, eu estou ligado, eu preciso ir. Eu não vou porque vou encontrar a galera, não, eu vou porque eu preciso ir, eu preciso recarregar minha bateria, eu preciso estar em contato com Deus, com a palavra dEle, com as coisas dEle. Eu preciso ser confrontado, eu preciso ser sacudido, eu preciso adorar a Deus para lembrar quem Ele é e para lembrar quem eu sou. Eu preciso sondar o meu coração hoje, eu não posso deixar para amanhã. E todo dia eu preciso voltar a sondar o meu próprio coração, como um constante vigia, como um constante atalaia. O inimigo vai se aproximar e eu estou aqui sondando, orando. O que Paulo fala em relação à ceia? Antes de participar, examine o seu próprio coração. O que é isso? Seja um sentinela, seja um vigia, um atalaia. Não dá bobeira, porque o mal está avançando. E o diabo veio para matar, roubar e destruir. Quem é que não vai ser destruído? Quem está vigiando, quem está se preparando, quem está se rendendo a Deus na busca. E aí, se a gente fizer isso, próximo passo ele fala, né? Resista, mesmo debaixo de sofrimento. Olha, os irmãos iguais a nós têm sofrido também ao redor do mundo todo, mas resistam a ele, resistam ao inimigo, embracem o escudo da fé. Mateus 5,11 diz assim, Jesus diz no Sermão do Monte também: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem
e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Alegrem-se, porque vocês estão sendo perseguidos. Pô, tá na luta, tá brabo, ser cristão no mundo não é fácil. Pô, me posiciono em sala de aula, pô, a galera cai de pedrada em cima de mim. Me posiciono diante de uma mesa de bar com amigos, pô, e todo mundo vira objeto naquele momento eu viro objeto de ridicularização, sou exposto ao ridículo. E o que Jesus está falando? Fiquem alegres quando isso acontecer. Fiquem alegres quando vocês perceberem que vocês são contra a cultura, que vocês estão na contramão de um sistema corrompido, perverso, equivocado, distorcido, invertido, de valores totalmente corrompidos. Porque se vocês estão sendo hostilizados, é sinal de que vocês estão vivendo já aqui no mundo o reino de Deus, a realidade do chamado eterno de Deus. É sinal de que a mesma hostilidade que esteve sobre Jesus na cruz está sobre vocês hoje. E cabe a nós carregar nossa cruz mesmo. Não espere notoriedade, não espere popularidade por você ser um cristão fiel. Muito pelo contrário. Por sermos cristãos fiéis, a gente vai muitas vezes enfrentar todo tipo de ataque e hostilidade. E aí ele termina, concluindo aqui a mensagem, ele diz assim: o Deus de toda graça, verso 10, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Amém? O que ele está falando? O próprio Deus vai fazer vocês resistirem e vai fortalecer vocês, vai confirmar vocês, vai restaurar vocês. E ele está falando: o tempo do sofrimento é pouco, diante de uma eternidade em glória que Ele está reservando para nós. E aqueles que têm combatido o bom combate vão colher os frutos do que estão vivendo aqui. Amém? Vamos orar? Senhor querido, queremos mais uma vez colocar nossa vida diante do Senhor. A gente reconhece todos esses inimigos aqui da fé, inimigos da Tua palavra, inimigos do Senhor, nosso próprio orgulho, nossa própria ansiedade e Satanás, que está no mundo, Pai, para matar, roubar e destruir. E nós estamos aqui te pedindo, Senhor, vem nos dar discernimento, vem nos dar um espírito ligado, pronto, ativo, Senhor, em buscar o Teu reino, Pai, para que a gente seja vitorioso sobre cada um desses inimigos, para que todo esse perigo à nossa volta não venha nos abater, não venha, Senhor, a drenar as nossas forças, mas que a gente seja vitorioso sobre cada uma dessas coisas. E como a Tua palavra diz, que a gente assuma o lugar que o Senhor nos deu, assentado no Seu trono, sobre todo o principado e potestade, Pai, para que a gente viva uma vida que Te honra e Te glorifica. Faz assim com a gente, é o que Te pedimos em Teu nome, Jesus. Amém.